Boa noite a todos. Gratidão à espiritualidade pela sua noite de hoje, pela presença dos amigos encarnados que aqui também se encontram. Nessa luta diária, mais confiantes que aqui estamos em busca do alimento espiritual, assim como continuadamente nós buscamos o alimento do corpo físico. Que seja suprida as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, que nós possamos nos conectar em verdade, em espírito, com a sabedoria milenar, que nós possamos buscar no reconforto da nossa essência aquilo que nós temos de mais belo, de mais simples, de mais humilde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Graças a Deus. Tudo bem, pessoal? Então, quem tiver com o celular, deixando vibracal, deixando silencioso, precisar ter o telefone só lá do lado de fora ou lá na cozinha, fiquem à vontade. Vou dar um bate-papo rápido aí. O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje foi um tema que eu digo que a vida é uma escola. Eu sempre falo isso muito para ela, nós estávamos conversando ali. Uma coisa é você ler algo, nós já falamos isso até mesmo na terça-feira passada. Outra coisa é você tirar como bagagem a sua experiência de vida, aquilo que você tem como experiência no contato e na prática com a espiritualidade. Uma coisa é você saber que quando pensamentos intrusivos invadem a nossa mente, você lembrar de que eu li num livro tal que falava que pensamento negativo atrai semelhantes na mesma linha de pensamento, que o pensamento negativo prejudica a minha energia vital, prejudica a energia do ambiente, beleza. Isso nós estamos falando de uma teoria. Outra coisa é na prática, a mesma coisa de um médico, ele está lá na faculdade, estudando durante anos, né, todas as estruturas do corpo, anatomia. E outra coisa é você pegar um bisturi pela primeira vez e ver o corpo funcionando, a máquina funcionando. Porque até numa dissecação você vai ver o corpo ali parado. Outra coisa é você ver a veia pulsando, o coração, e você vê que aquilo está vivo. A experiência é diferente do que você está na teoria. Então, na segunda-feira, nós temos a prática aqui de fazermos o nosso Evangelho no Lar. E sempre, além do Evangelho no Lar, a gente tem como prática, nós adotamos como prática também fazermos a leitura de alguma obra espiritualista, espírita, algo que vai nos agregar. Então, foi uma forma que a espiritualidade nos orientou de não só fazermos o Evangelho no Lar para a harmonia do espaço, mas também uma forma da gente alimentar o nosso espírito, né? Alimentar com essência, com uma sabedoria, para a gente nadar ao contrário do que a massa, do que o coletivo está buscando. E nessa leitura, nesse estudo que nós estávamos fazendo, nós estávamos nos deparando com situações no relato daquele livro, que era algo que era muito comum na antiguidade. Não importa a origem de cada nação, seja China, Índia, Japão, a gente vai perceber que a história do ser humano ela é sempre pautada em conflitos. Conflitos de ideais, conflitos de ideologias. Só que antigamente, né, você pensar diferente, ter uma ideia concebida diferente do outro, ou você era cortado o pescoço, ou você era decapitado, ou você ia para a guilhotina, ou se assassinava. E nesse contexto que eu estava lendo, a Sofia, eu até falei para ela que engraçado, nós estamos falando de um cenário da Palestina, né? O cenário da Palestina pós-período de crucificação de Jesus, onde a gente ainda encontra ainda a barbarie,
E a gente tinha assistido pouco tempo atrás um contexto de um filme baseado numa animação japonesa que se passava no feudal japonês, na era dos samurais. E também o homem tratando as indiferenças de ideias na base da faca. Né? Então, como é que nasciam as grandes revoluções e destronava-se, assim podemos dizer, o império, uma era? Era na base da faca. Então eu tenho aqui o meu ideal, o Alex tem um ideal, que é contra o ideal da Giane. Eu não concordo com o ideal dela. Então eu fazia um motim contra o ideal da Giane, mas eu não queria sentar e conversar com ela. Olha a imaturidade do homem daquela época. Ninguém queria sentar e conversar. Para que eu vou conversar? Vou lá e vou matar. Vou cortar o pescoço. Por quê? Porque nós não gostamos da oposição. A gente não gosta. Por quê? Porque para você defender o ideal, vai ter que haver um confronto. Então, como às vezes a pessoa não quer se sentir persuadida, é muito mais fácil ela ir cortar o pescoço do outro, porque ela vai sobrepor a verdade dela. Então, desde a história do que o homem é um homem, não importa o seu continente e a sua nação, sempre o homem confrontou aquilo que era diferente do seu ponto de vista, matando. Não, o homem não sentava para discutir uma ideia. Ou você fazia parte da direita, ou você fazia parte da esquerda, ou você fazia parte do roxo e do abóbora, e aquilo que não era do roxo, matava. Se a gente ler um pouco sobre espiritualidade, a própria espiritualidade vai deixar claro que a lei de justiça, ela tem endereço certo. Tem endereço certo. Como já se falava, não cai uma folha sem a permissão de Deus. A gente vai ver que até mesmo se a gente pegar na história de João Batista, quando João Batista é degolado, existe uma lei ali por trás. O cara não foi degolado à toa. Em algum momento, e tanto é que Jesus afiancia, mas Elias precisaria estar entre nós para anunciar a vinda do Messias. Mas ele fala, mas ele esteve entre vós, e vós não reconheceis. É de João Batista que você diz. Quem foi Elias? Como que Elias impôs a ideia do monoteísmo entre os teus? A base da faca. Era a forma do homem defender o seu ideal. Hoje a gente tem diálogo. Mesmo que tenha brigas, mas ainda tem diálogo. Tudo bem que às vezes tem uns maluquinhos aí, doido da cabeça, que se acham no poder e determina uma guerra, determina um genocídio, aperta o botãozinho do pânico e manda jogar uma bomba nuclear. Tudo bem. Mas hoje, vista-se de passagem de antigamente, por mais que ainda haja briga, ainda consegue se dialogar. Ainda consegue se estabelecer uma conversa. Há ainda um jogo de interesse por trás? Sim, sabemos disso. Mas ainda assim se consegue conversar. Não precisa mais da faca para se chegar num lugar. E aí, dentro desse contexto que eu estou falando, lendo aquele cenário e vendo tanta ignorância do ser humano, eu comecei a sentir raiva. E eu comecei a ficar agoniado. E aí eu brinquei com esse filho, cara, acho que se eu estivesse no lugar desse soldado e desse chefe romano, eu descia o couro em todo mundo, para todo mundo calar a boca e ficar quieto. Porque o povo chato, parece criança, birrenta, brigando por causa de ego, de vaidade, de prepotência, né? Eu falei brincando, mas no fundo, com ranço, porque eu falei, gente, povo pequeno, povo de mentalidade idiota, brigando por uma coisa tão... Em vez de sentar e conversar, não, ficam lá e rasga a túnica e faz um chabu, parece criança birrenta, né? Se eu estivesse lá no lugar daquele soldado de Roma, eu descia o couro em todo mundo para todo mundo ficar quieto. Me envolvi com aquela situação. E aí eu fiquei falando, foi engraçado, né? Hoje eu falo isso, imagine na vida passada, o quanto cacete eu não descia. Tudo bem, terminou a leitura, fizemos olha que engraçado, sempre antes da gente iniciar a leitura, a gente abre o Evangelho e tira uma reflexão do Evangelho. Nós havíamos esquecido de abrir o Evangelho inicialmente. Na ânsia de querer ler o livro, que a leitura estava tão boa, fomos direto para o livro. E aí ela falou, Alex, esquecemos de ler o Evangelho. Eu falei, então, vamos ler agora, vamos finalizar agora com a leitura. E aí me veio a intuição de eu abrir. Eu peguei, abri aleatoriamente. E qual foi o tema? A cólera. Engraçado, né? Justamente a gente não esqueceu, né? Talvez aquele apagão, aquele lápis foi justamente para falar assim, não deixe eles
entrar na história, sintetizar o personagem, sentir na pele da dor do personagem, né? E aí, tirando disso, o que eu quero que a gente faça uma reflexão? Se com o momento de uma literatura que deveria ser algo tão descontraído, né, algo para poder alimentar a nossa alma, a nossa inferioridade, a nossa limitação enquanto indivíduos, nós em algum momento nos colocamos na posição de raiva, imagine diante de uma sociedade onde constantemente há confrontos de ideias. Então a gente vai ter um confronto de ideias, muitas das vezes no nosso seio familiar, com pessoas do nosso próprio sangue, com os nossos pais e com as nossas mães, com os nossos filhos. No trabalho, então, nem se fala, porque são várias pessoas ocupando o mesmo espaço, cada um pensando de uma forma diferente. E aí eu fico imaginando, olhando todo esse cenário caótico, dentro disso aí, no outro dia eu tirei para refletir o meu momento de fragilidade, né? Como Santo Agostinho fala, né? Como que a gente faz para melhorar? Repassa na mente tudo aquilo que você fez do errado no dia anterior e tenta melhorar. Então, falei, opa, deixa eu... Tive cólera ontem, então vamos ver o que eu preciso fazer para trabalhar um pouco essa minha cólera, para diminuir um pouco essa minha cólera. Né? E aí eu fiquei pensando assim, hoje, apesar da vinda do Mestre, apesar de hoje, no nosso dicionário mundial, não importa o idioma, hoje existe uma palavra chamada amor. E é um dos maiores marketings vendidos, né? Principalmente na época do Dia dos Namorados, né? Coraçãozinho, amor, I love you. E se a gente voltar para a época da Palestina, na época de Jesus, antes mesmo da sua passagem aqui na Terra, a gente está falando desse contexto onde as pessoas se matavam, não existia essa terminologia amor. Existia paciência, tolerância, a resiliência. Isso são palavras que já vêm desde a Grécia Antiga, né? A gente sabe que a Grécia, Babilônia, foi um berço da palavra no mundo, né? A gente sabe que a Babilônia é a reminiscência do conhecimento sumeriano, que foi o primeiro continente ali a legar para nós a grafia escrita, né? Foi dali a base para muitas palavras que hoje nós conhecemos no mundo. Então todas as palavras que hoje existem no mundo, ela tem como ponto de origem um grafema, nesse podemos dizer, da parte ali da região da Suméria. Mas a palavra amor, ela vem com Jesus, né? Ela vem com Jesus. Mas apesar de existir essa palavra amor, que já deveria estar impregnada na nossa alma, estar tatuada no nosso espírito, né? Me veio justamente uma reflexão em cima até mesmo daquilo que o Dr. Paulo falou no final de semana aqui, enquanto nós estávamos conversando com a Creuza, né? E que eu conversei muito com ela. Hoje, quando a gente vai para uma festa, quando a gente é convidado para um lugar, a gente se preocupa com a nossa aparência. A gente quer colocar um vestido bonito, a gente quer ir maquiado, a gente quer ir com o cabelinho bonitinho. E aí, fazendo essa reflexão do meu momento de cólera, do meu momento de fraqueza, se hoje Jesus me chamasse para ir para a festa do plano espiritual, se ele chegasse agora nesse momento, olha lá, que está aqui o convite, amanhã você vai, tudo bem, eu posso arrumar o cabelo, eu posso ir lá na loja comprar uma roupinha nova, mas o meu corpo espiritual? A minha roupa espiritual? Será que eu vou me sentir bem? Porque, gente, eu não tenho vergonha de assumir. Se eu saio de casa sem passar perfume, eu me sinto incomodado, eu me sinto pelado. Ela brinca comigo, rapaz, mas se você esqueceu o perfume, é uma vaidade, né? Eu me sinto pelado. Se eu sair de casa sem passar perfume, eu me sinto agoniado. Quando eu era mais novo, aí eu saía de casa, esqueci o perfume, ia no mercado só pegar o perfumezinho escondidinho para passar um pouquinho no corpo, porque eu me sentia como se estivesse pelado. Isso para o físico, para a matéria. Só que para o espiritual, não adianta eu colocar roupa, não adianta eu passar perfume. Do lado de lá, eu vou exalar o cheiro daquilo que eu sou de verdade. Aí imagine, a gente foi convidado para um casamento. Vocês têm coragem de chegar lá descalço, bermuda rasgada, camisa suja de ketchup, mostarda, fedendo uma semana sem tomar banho, sem lá passar o cremezinho no cabelo, sem passar um batonzinho?
Então a gente tem que se fazer essa pergunta. Se Jesus vir bater na minha porta e fizer o convite para ir para o reino dele, eu tenho condições? Porque eu confesso que se alguém me chama para ir para uma festa, um casamento, e eu não tiver condições, eu me sentiria mal. Eu não vou querer ir com toda extravagância, mas pelo menos no mínimo, querer ir com uma roupa e com uma condição de que eu me sinta bem. Por exemplo, se eu saio de casa, do trabalho que exige do meu corpo, e eu vou trabalhar suado, eu não vou me sentir bem sair do trabalho com o aniversário cheirando. Né? Nenhum de nós. A gente vai querer em casa tomar um banho, se sentir digno. Por exemplo, quando a gente passa de um lado de uma pessoa que é morador de rua, sem ser preconceituoso, né? Se a gente chegar próximo, quando a gente vai fazer entrega de alimento para a rua, você vê porque às vezes a pessoa está ali muito tempo sem conseguir tomar um banho. Quando a gente vai no hospital, as pessoas às vezes estão ali acamadas há dias, e por mais que você tome um banho de leito, não é a mesma coisa que você tomar um banho na tua casa. Então eu, com toda a sinceridade, eu acho que se ele me fizesse convite hoje, para mim, para uma festa dele, eu teria vergonha. Porque se uma leitura eu fiquei com raiva, não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, não é isso. A gente está encarnado, 100 anos de existência é insignificante perante a eternidade. Mas a gente precisa fazer essa reflexão. Eu estou tão preocupado com batom, com perfume, com uma camisa passadinha para ir para o trabalho, né? Gomadinha, mas o meu espírito está fedendo, está mulambento, né? Então, pessoal, que essas coisas, por mais insignificante que possa parecer ser, é para a gente refletir. Paulo fala uma coisa o tempo todo, que é muito interessante. Quando nós estamos num lugar onde tudo está em paz e tranquilo, ali o evangelho não está chamando a gente, não. Agora, quando a gente está num lugar em que a gente é perseguido, que a gente é atacado, que a gente é esbofeteado, que a gente incomoda, o evangelho está chamando a gente. Só que para isso a gente tem que estar preparado. Né? Como foi bem falado aqui no sábado, né? Vocês estão muito preocupados com o mundinho lá fora e esquecem do que vocês já estão sendo convidados para compartilhar. Então, do mesmo jeito que em algum momento um homem, entre aspas, diferente do seu contexto, convidou 12 para experienciar o amor, porque não foi lá falar assim, olha, vem cá que eu vou te falar sobre o que é o amor. Olha, o amor, segundo o dicionário, não. E, gente, vamos ser sinceros, falando português, é um pé no saco, né? Sermão. Já não basta a vida, né? Sermão. O cara só falou assim, vem e me segue. Vem e me segue. Eu vou te mostrar na prática, não com palavras, mas com atitude. Porque a melhor lavação de roupa é o exemplo. Porque eu posso chegar lá e falar, não, eu sou perfeito, eu não erro, eu tenho boa conduta e bom comportamento. Aí quando você vê aquela pessoa distraída, você vê, não é tão bonzinho assim não, lá cometendo falha. Tudo bem, não nos cabe o julgamento. Mas a gente é falho. Uma coisa é estar aqui, falando com vocês, segurando a minha fé interna, segurando o meu leão, segurando as minhas vulnerabilidades. Né? Aqui a gente está vestindo uma máscara, a verdade é essa. Cada um sabe o que é dentro de si. Eu sei o que eu sou e o que eu não gostaria de ser, mas estou no processo. Mas é como ainda essa semana eu estava conversando com a Sofia. Né? Nós somos educados a nos distanciar das nossas sombras, a odiar a nossa sombra. Quando na verdade a gente tem que amar a nossa sombra. Porque a nossa sombra é um endereço que está nos mostrando daquilo que a gente tem que trabalhar dentro de nós. É um espelho. Então você tem que amar a tua sombra. Eu erro, eu sou ignorante, eu sou estourado, eu erro. Então, opa, peraí, eu não vou me distanciar daquela sombra, porque aquela sombra sou eu. A sombra está mostrando o que eu sou de verdade. E não a capa que eu estou vestindo aqui para mostrar uma imagem daquilo que eu não sou. Então eu tenho que trazer ela para perto de mim, abraçar com muito amor e falar, opa, caramba, vamos conversar.
frente a frente, fazer um DDS. Me explica o que eu tenho que fazer para mudar isso aí, que é eu. É eu. E aí a gente vai começar a lavar a roupa suja. Não é assim que se falava antigamente? Quando a gente tinha um problema com um companheiro. Peraí, vamos sentar, vamos lavar a nossa roupa suja aqui. Por quê? Porque antigamente as mulheres, né, viviam tão represárias na sociedade que quando ia lavar a roupa no rio, elas dividiam a dor ali entre elas. Dividiam o sofrimento, se lamentavam entre si. Então, ali era o momento delas lavar a roupa suja, não é nem lavar a roupa, era delas, porque elas entre elas entendiam a dificuldade, entendiam o sofrimento. Né? Numa sociedade que elas não tinham voz. Então, o sentido de lavar as roupas é justamente ali, vamos ali, resolver os nossos problemas. Porque é muito mais fácil, sei lá, e apertar um gatilho, vai lá e lança uma bomba, vai lá e degola, impor. Né? O mais difícil é a gente sentar com a nossa sombra olho a olho e vamos conversar. O que eu preciso para a gente chegar num denominador comum? Porque eu também preciso de você, como você também precisa de mim. Porque você é tanto eu quanto eu sou você. Né? Não é à toa que a palavra personalidade ela vem do teatro, persona, como antigamente nas peças teatrais na Grécia Antiga, os artistas usavam máscaras, usavam as personas para interpretar um personagem. E nós interpretamos muito bem o nosso papel. A gente parece novela das 18, né? Tem hora que a gente parece novela mexicana, a gente é tão dramático. Né? Tem hora que a gente parece a novela mexicana. Mas aí, como Francisco de Assis nos fala, não adianta estar lá num ouro, exuberância, né, roupas exuberantes. Não. Tem hora que a gente precisa colocar o sarrafo no corpo e olhar para a gente mesmo e entender que a gente não é nada. A gente não é melhor do que ninguém. Às vezes se colocar na inferioridade, quando eu falo, não se sentir inferior ao próximo, mas entender que nós estamos em processo. Então vamos fazer essa reflexão daqui, essa semaninha aí pra gente, onde eu me incluo, né? No mínimo, cuidar um pouco dessa nossa roupa aí, né? Levar para a costureira espiritual, né? Pedir que os nossos mentores espirituais, olha, vamos fazer um acordo essa semana, me desdobra, me leva para a colônia, vamos trabalhar essa minha roupa aí, porque na hora que o homem me chamar para a festa lá, eu tenho que estar bonitinho. Não quero passar vergonha na festa de Jesus. Quero estar, no mínimo, decente para poder participar daquela festa. Porque chegar na porta da festa, roto, sujo, eu não vou conseguir entrar. Ele vai receber, vai, com todo amor e com todo carinho. Mas a minha consciência não vai ficar tranquila. Eu não vou conseguir me sentir bem. Isso eu tenho certeza que para todos nós. Então já vamos começar aí, bater um papo aí com os nossos mentores espirituais, ver o que precisa aí de tecido, a quantidade de metro aí, para a gente trabalhar aí com a nossa roupinha espiritual aí, gente. Para a gente chegar lá, no mínimo, uma condição a gente conseguir fazer parte dessa festa. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. Agradecer imensamente por essa oportunidade de aqui estarmos nessa noite de hoje. Agradecer a Jesus por a oportunidade do seu aprendizado, pela luz que nos inspira, que nos aquece e nos fortalece. Que nesse momento nós possamos sentir não a chuva física que cai lá fora, mas a chuva espiritual, a chuva de luz que vem do plano espiritual e cai aqui nessa casa sobre as nossas cabeças, lavando o nosso corpo espiritual, limpando a nossa mente, os nossos pensamentos, apaziguando os nossos corações, curando as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dores, com muito amor,
com muito amor no coração, para que nós possamos, a cada dia, com mais consciência sobre nós mesmos, adquirirmos mais autonomia sobre a nossa essência, reconhecendo sim as nossas imperfeições, não como entraves, mas como um processo, nos incentivando a evoluir, a crescer, a amadurecer. Gratidão à luz maior que banha por todo esse planeta, vivifica as plantas e a natureza, a água e o ar, e todo o ecossistema aonde os nossos pés caminham e o nosso corpo sente. Fica a nossa gratidão por tudo que está ao nosso redor, pela vida e pela oportunidade que nos é dada a cada dia de experienciar as mais diferentes possibilidades para potencializar a nossa mente e o nosso coração. Ave Maria, cheia de graças, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.